Apresentaremos hoje a quinta parte do nosso artigo que trata de um levante de escravizados na fazenda do José Henriques Flores em 1867. Falaremos então do levante propriamente dito. Embora o pai de Gustavo Adolfo Conder, o industriário Marcos Conder, tenha tentado ocultar parte da história da família referente ao antepassado escravocrata José Henrique Flores, Clio, a musa ou deusa dos historiadores, interveio e nos legou algumas pistas do escravista. Só lembrando que foi o próprio Gustavo Adolfo Conder, numa crônica que nós reproduzimos uma parte aqui, é que disse que o pai dele teve interesse em rasurar ou não biografar o lado, vamos dizer assim, talvez vergonhoso, né, do avô materno José Henrique Flores. No caso, bisavô, né, do Adolfo. Segundo alguns dados históricos encontrados em um portal de genealogia, José Henrique Flores recebeu uma grande sesmaria ou gleba de terras em Santa Catarina, na região compreendida entre os atuais municípios de Gaspar e Ilhota, no Vale do Itajaí, sendo este o motivo de sua vinda para o estado. Consta que mudou-se do Rio de Janeiro para Itajaí em 1835. Em 1836, ampliou a propriedade adquirindo terras em 2,1 légua da Barra de Luiz Alves, até perto de Gaspar Pequeno. Foi durante muitos anos um grande latifundiário da região, proprietário de grandes quantidades de escravos e animais, extensa pastagens e plantações, principalmente de cana-de-açúcar, trigo e mandioca. Até o ano de 1854, ano da aprovação da Lei Nabuco de Araújo, que previa sanções pesadas para o encobrimento do tráfico de escravos, beneficiou-se de suas relações familiares, aumentando seu plantel de escravos. Seu primo e primo de sua esposa, Joaquim José de Souza Breves, foi o maior comerciante de escravos do Brasil, denominado de Rei do Café do Brasil Imperial, devido à abundância de mão de obra escrava que possuía. Não consta em nenhum momento o emprego de imigrantes como mão de obra escrava em suas propriedades. Fecha aspas. Então vejam, é bom lembrar que em 1831 o Brasil assinou um acordo com a Inglaterra que dizia que todos os africanos desembarcados aqui depois dessa data eram considerados africanos livres, desde que eles provassem. Então, todos aqueles que desembarcaram no Brasil após a lei de 1831 estavam na condição de ilegalidade. Mas as autoridades faziam e fizeram vistas grossas. Por isso que essa lei foi apelidada em determinado momento de Lei para Inglês Ver.
eu estou querendo mostrar que os breves estiveram na condição de traficantes ilegais também. Continuemos. Tivemos a oportunidade de manusear registro de compra e venda de escravizados, onde encontramos negociando com outros escravistas de seu tempo, José Henrique Flores negociando com escravista de seu tempo. Em maio de 1866, foi lavrada a hipoteca de uma escrava Isabel, crioula de 20 anos de idade, para garantia do pagamento de uma dívida de Domingos de Souza Soares ao coronel Flores, no valor de 600 mil réis. Em 1871, 2 meses depois de sancionada a lei do ventre livre, o coronel Flores adquiriu de Sebastião Caetano Vieira, pelo preço de 1 conto de réis, o escravo Antônio, de 20 anos de idade. Localizamos também o registro de morte de Agostinho, um dos muitos escravos de José Henrique Flores, ocorrido em fevereiro de 1886, quando ele tinha a idade de 54 anos, onde se indica que fora vítima de moléstia do peito. Como os demais senhores escravizados, o coronel Flores teve de recorrer às autoridades responsáveis pela ordem e segurança para prender seus escravizados fugidos. O jornal O Mercantil, da capital da província, noticiou na página 4 da edição número 529, uma quinta-feira, 17 de maio de 1866, noticiou-se o seguinte, abre aspas, foram recolhidos à cadeia, à ordem do senhor doutor-chefe de polícia, 3 escravos do capitão José Henrique Flores de Itajaí, de nomes Joaquim, Antônio e Felizbina, a pedido do procurador do mesmo Flores. Fecha aspas. A notícia não diz onde foram capturados, mas sugere que foram da cidade de Itajaí, talvez para a capital Desterro, onde foi noticiada a prisão. Por aquela época, o Império do Brasil estava em guerra contra a República do Paraguai. José Henrique Flores era presidente da Câmara dos Vereadores de Itajaí e, como autoridade, reforçou uma circular que havia expedido anteriormente, convocando os voluntários para a guerra contra Solano Lopes. Vejamos. Abre aspas. Em virtude da circular da presidência de 21 de fevereiro próximo passado, esta Câmara convida os seus munícipes para concorrerem-se com alguns de seus escravos para o exército, dando aos mesmos a liberdade de se oferecer gratuitamente. Digo, oferecer para o exército gratuitamente ou mediante a quantia designado pelo senhor excelentíssimo ministro da Fazenda. Fecha aspas. Não sabemos se ele, como um dos grandes senhores escravizados da região, foi, entre aspas, generoso com o exército brasileiro. O que podemos constatar é que alguns dos seus escravizados disseram que preferiam se alistar ou serem vendidos para o exército do que ficar sendo maltratados sob o seu jugo, como veremos a seguir. Numa terça-feira, 19 de agosto de 1867, 10 dos escravizados pertencentes a José Henrique Flores denunciaram-no ao delegado Antônio Pereira Liberato através de um curador. Alegaram maus tratos.
quem foram esses ousados? Por que razões, ao invés de fazerem como Joaquim, Antônio e Felisbina, que haviam fugido no ano anterior, preferiram fugir em seguida, lavrar uma denúncia contra a autoridade competente? Afinal, o que eles queriam? Alcançar os seus objetivos? O autor da denúncia nos revela o acontecido. Então, nós utilizamos a ação desses escravizados contra José Henrique Flores no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E ali nós vamos saber por que, ao invés de fugirem, irem-se embora, como os que fizeram no ano anterior, o Joaquim, Antônia e Felisbina, embora tivessem sido presos, esses 10 abandonaram a fazenda e vieram fazer a denúncia ao delegado na sede da Vila do Itajaí. Por que isso? Quem eram os autores da denúncia? Simão, africano, que desconhecia a sua idade e os seus genitores. Ele era casado, lavrador. O outro, Antônio, africano, que também desconhecia seus pais, bem como não sabia ler nem dizer a idade. Casado e também lavrador. Belisário, natural da África, casado, idade ignorada e lavrador. Sabino, solteiro, africano, desconhecendo sua idade e filiação de profissão lavrador. Pedro, africano, idade e pais ignorados, solteiro, lavrador. Davi, que disse ser filho de Antônio, possivelmente o africano que fez o primeiro depoimento. Solteiro, natural da província de Santa Catarina, nascido na vila do Itajaí. Idade ele ignorava e também era lavrador. Mariano, mais ou menos de 20 anos de idade, filho do africano Belisário, solteiro, lavrador. Francisco, idade ignorada, filho de Antônio, natural da localidade de Itapocorói. Aqui a Penha, a Armação, era lavrador. Matias, de idade ignorada, filho de Antônio, também lavrador, natural da vila de Itajaí e era solteiro. E Luís, filho de Simão, natural de Itajaí, cuja idade também ignorava, era solteiro e de profissão lavrador. Esses eram os escravizados, entre aspas, alevantados ou revoltados, suas respectivas origens, profissão, estado civil, idade. Analisando a identidade dos escravizados levantados contra o Coronel Flores, evidenciamos os laços de parentesco. Simão e seu filho Luís, Antônio e seus filhos, Francisco, Matias e Davi, Belisário e o filho Mariano. Havia, portanto, na senzala do coronel, família escrava. Destacamos também a liderança africana. Simão, Antônio, Belisário, Pedro e Sabino.
2 destes eram solteiros. Os nascidos na província eram todos da vila do Itajaí, que abrangia várias freguesias, entre elas a Armação do Itapocorói, onde hoje fica localizado o Complexo Carreiro de Divertimentos Beto Carreiro. Os africanos não sabiam dizer dos genitores, tampouco a idade que tinham. O processo diaspórico mutilou suas identidades e eles tiveram que refazê-las. Certamente o nome que carregavam não era o nome nativo, pois foram batizados conforme mandava a tradição cristã, como corroborou Mortari. Diz a pesquisadora Mortari. A reinvenção das identidades dos africanos iniciava-se nas Áfricas, quando ele recebia um outro nome e era transformado em africano pela lógica do tráfico atlântico. Inseridos num contexto escravista, marcado pela violência, esses homens e mulheres provenientes de diferentes regiões da África, portadores de valores e culturas diversas, reinventaram as suas identidades e criaram, dentro das possibilidades existentes, suas vidas. Fecha aspas. Ao que nos parece, o objetivo da fuga não era necessariamente evadirem-se da vila. Tanto é que a fuga se deu em 18 de agosto e no dia seguinte foram lavrar a queixa-denúncia ao delegado. Flores, como não podia deixar de ser, fez também a denúncia da fuga, mas àquela altura eles já haviam feito a queixa e estavam presos. Entretanto, chama-nos a atenção, na petição, que o capitão José Henrique Flores fez através de seu filho, José Henrique Flores Filho, a descrição pormenorizada dos fugitivos, ou seja, a identidade dos escravizados a partir dos proprietários. As características foram inscrições produzidas, certamente pelos responsáveis pela segurança. Leia-se capitães do mato ou feitores. Então, segundo esses feitores, a descrição dos escravizados era a seguinte: Simão, cor preta, estatura regular, pouca barba. Antônio, cor preta, estatura regular, pouca barba. Belisário, cor preta, estatura regular, pouca barba. Sabino, cor fula, estatura regular, barbado. Pedro, cor preta, baixo e pouca barba. Davi, de cor preta, estatura alta, com pouca barba. Mariano, cor preta, estatura regular e possuía pouca barba. Francisco, cor preta, estatura alta, sem barba. Matias, cor preta, estatura alta, sem barba. E Luiz, cor preta, estatura baixa, sem barba. Fecha aspas. Então, essa foi a descrição dos feitores de José Henrique Flores quando foi feita a denúncia que eles tinham fugidos. Nota-se que a descrição é a partir das características fenotípicas. Essa descrição dos escravizados foi apresentada junto à petição feita por José Henrique Flores, através de seu filho, José Henrique Flores Filho, endereçado ao delegado de polícia de Itajaí em 21 de agosto do mesmo ano.
quando os escravizados já haviam sido apresentados ao mesmo já haviam se apresentado ao mesmo delegado e protocolado a queixa na mesma delegacia. Inclusive, alguns deles já haviam sido inquiridos. Vejamos. Tendo se apresentado nessa delegacia no dia 19 do corrente, os escravos de propriedade do capitão José Henrique Flores, em número de 10, queixando-se de maus tratos que recebem de seu senhor. O escrivão respectivo autuou esta com a presença neste juiz e casa de minha residência no dia 21, às 10 horas da manhã, para proceder na forma da lei. Itajaí, 20 de agosto de 1867. O delegado de polícia, Antônio Pereira Liberato. Fecha aspas. Na referida petição, Flores argumenta do perigo que os escravizados evadidos de sua fazenda poderiam representar a tranquilidade pública, ou seja, segundo ele, não se tratava apenas de um direito à propriedade, mas da perturbação da ordem pública. Logo, seria um caso a ser resolvida pela autoridade competência. Há no conteúdo da petição um temor que certamente pairava na consciência da elite escravista, o medo de possíveis levantes dos escravizados, como apontam pesquisas, a exemplo da pesquisadora Célia Maria Marinho de Azevedo. Ela pesquisou o medo das elites do século XIX sobre as revoltas, sobretudo a partir da revolta dos Malês, na Bahia, de 1835, e da Revolução do Haiti, em 1804. Haiti antigo, Santo Domingos, que nós já falamos desse acontecimento aqui nesse canal. A petição, como já foi dito, foi assinada pelo filho, José Henrique Flores Filho, Flores pai. Por aquela época, estava com a idade de 66 anos, mais ou menos, exercia cargo de vereador, ocupando a presidência da Câmara por um longo tempo. Foi presidente da Câmara por 11 anos, de 1865 a 1876. Vejamos o teor da subscrição que José Henrique Flores Filhos fez ao delegado em nome de seu pai. Ou o pai dele teria feito, ele apenas assinou. Ilustríssimo senhor delegado de polícia. Diz José Henrique Flores que de sua fazenda, no dia 18 do corrente, fugiram 10 escravos de propriedade dele, José Henrique Flores, cujos nomes e sinais são os constantes da relação junta, aos quais consta os suplicantes que andam publicamente por essa vila e sua sede. E como não pode o suplicante promover a captura deles sem a intervenção da força pública, vem por isso a presença de Vossa Senhoria, requerer o auxílio e ordem a criminante, acusando para serem presos onde forem encontrados e recolhidos à cadeia pública. Para que Vossa Senhoria se digne providenciar na forma requerida, para que evitem males maiores, visto que tem o suplicante sérios receios
de que venham os mesmos escravos perturbar a segurança e ordem pública. E recebe mercê. Itajaí, 20 de agosto de 1867, por meu pai, José Henrique Flores Filho. Fecha aspas. Na resposta ao pedido do capitão, foi imediata. No dia seguinte, o delegado Antônio Pereira Liberato remeteu ao coronel Flores uma correspondência dizendo que os escravizados de sua propriedade já se encontravam recolhidos na cadeia local, sem, no entanto, mencionar que eles haviam se apresentado no dia seguinte à fuga, conforme consta na peça processual denominada autuação. Do documento acima também se depreende, para além da retórica do medo, a incapacidade do proprietário em realizar por conta própria a prisão dos escravizados evadidos. Por aquela época, a vila de Itajaí tinha uma população de 2.959 habitantes, segundo a pesquisa de Bernadette Ramos Flores. Segundo os dados oficiais, a província contava com um efetivo policial de 75 praças. Na vila de Itajaí, havia apenas 4, um cabo e 3 guardas. Diferente do ano anterior, quando a fuga de 3 outros escravizados de José Henrique Flores, como se viu anteriormente, os jornais não comentaram nada sobre o levante. Desses 10 escravizados, que no nosso entendimento tiveram o protagonismo dos africanos, ao que nos parece, liderado pelos mais velhos e com mais experiências, não só de cativeiro, como também da travessia da Calunga Grande, onde se tornaram companheiros de viagem. Os escravizados foram interrogados no dia 21 e 22 de agosto de 1867. Nenhum dos 10 sabia ler nem escrever, razão pela qual, no final de cada depoimento, terceiros assinaram por eles. Nos termos jurídicos da época, usava-se a expressão a rogo de, ou a pedido de. Dessa forma, Leopoldino José da Silveira assinou por Simão e Antônio. Samuel Oizer assinou por Belisário, Davi e Mariano. Manuel Antônio do Nascimento assinou por Sabino. Jacob Oizer assinou por Pedro. Frederico Xavier de Souza assinou por Francisco. Claudino José Francisco Pacheco assinou por Matias. E José Rodrigues dos Passos assinou por Luiz. Nos depoimentos, todos foram unânimes em afirmar os maus tratos sofridos na senzala de Flores. Não repetiremos os 10 depoimentos, apenas os adendos que os demais fizeram ao depoimento de Simão, o primeiro a depor. Os demais concordaram com Simão, que ao ser perguntado qual o motivo que o levou até a delegacia para se queixar-se do seu senhor, respondeu, abre aspas, por seu senhor lhe dar má vida, não lhe dar o sustento preciso, precisando do descanso nos dias santificados, e bem assim querer encerrar os mesmos escravos
Digo, encerrar ele respondente em sua casa fechada durante as noites, não dando vestuário, senão uma muda para o ano, assim como não lhes dar manta para cobrir-se, isto há 10 anos a essa parte. Fecha aspas. Foi ainda perguntado a Simão qual a quantidade de comida que era servida para o sustento diário, ao que ele respondeu que apenas 2 refeições. No almoço e na janta era feijão e farinha, de milho simples. E para comprovar, ele e seus companheiros levaram a gamela na qual lhe era servida, entre aspas, a ração. Perguntado ainda se eles recebiam maus tratos corporais com chicote, respondeu que não. Perguntado ainda se eles recebiam maus tratos temporais com chicote, respondeu que não. E, finalmente, o delegado quis saber o que eles exigem do senhor José Henrique Flores. A resposta evidencia o que já havia sido provado por algumas pesquisas, tais como Clóvis Moura, ou seja, que as reivindicações e consciência, que havia reivindicações e consciência no escravismo. As exigências dos escravizados apresentadas ao delegado eram as seguintes, abre aspas, que, sendo alimentados convenientes e não lhe privando de dias santificados e nem lhe encerrando, como já disse, e dando roupa precisa, está pronto a obedecer ao cativeiro, ao contrário, quer servir ao Estado como soldado. Fecha aspas. Então vejam, o que esses escravizados estavam querendo? Serem tratados com o mínimo de dignidade, ainda que na condição de escravizados. Eles sabiam dos seus deveres, mas também sabiam dos seus direitos, como o direito ao lazer, a fazer a sua roça nos dias santificados, a ter uma alimentação razoável, a receber roupa, sobretudo no inverno. A consciência do escravismo. A estratégia de levar até a autoridade local a gamela para provar a exiguidade da alimentação demonstra a sagacidade dos escravizados. Ainda que houvesse algum desafeto de Flores envolvido numa possível trama, não devemos menosprezar a argúcia escrava. Mesmo que essa hipótese seja verdadeira, nada aconteceria se as vítimas não tivessem revelado a outrem as suas condições, já que foi o tempo em que se acreditava que a escravidão coisificava o escravizado a ponto de fazê-lo um mero objeto sem capacidade de pensar e agir. Houve uma época que a historiografia dizia isso. Observamos que não estamos dispostos a fugir literalmente. Aliás, observamos que eles não estavam dispostos a fugir literalmente, pois reivindicavam melhor tratamento. Na verdade, eles exigiam o que estabeleciam os costumes cristãos, o chamado direito costumeiro, que foram preconizados pelos religiosos nos púlpitos da igreja, que dizia que o bom cristão
tinha também o compromisso de ajudar na conversão dos escravizados, dando-lhe o descanso nos dias santificados, para que pudessem fazer suas orações e serem tementes a Deus. Aliás, o que eles reivindicavam já havia sido reivindicado por Albino e Miguel, que eram de propriedades de Tomás Antônio Pereira, no ano anterior, na freguesia de Camburu. E mais, o documento demonstra que alguns escravizados preferiam ser convocados para a Guerra do Paraguai a ficar sob o jugo de Flores, quando afirma, abre aspas, do contrário, quer servir o Estado como soldado, fecha aspas. Se bem que não houve unanimidade quanto a essa reivindicação. Mariano, Francisco, Matias e Luiz disseram que, se não fossem atendidos, preferiam ser vendidos, ao passo que os outros, Antônio, Belisário e Sabino, Pedro e Davi, concordavam com Simão, preferiam ir para a Guerra do Paraguai. Nas reivindicações de Belisário, mais uma pista da família escrava na senzala dos Flores. Ele exigiu que o senhor desse mais de uma muda de roupa por ano a ele e a seus filhos. O rigor do frio da província de Santa Catarina fez com que reivindicassem também manta para se cobrirem à noite. Quanto ao encarceramento dos escravizados na senzala durante o período noturno, os depoimentos de Mariano, filho de Belisário, e de Francisco, filho de Antônio, deixam entender que o cárcere estava em construção. Seja lá como for, havia ameaças ou projeto de Flores neste sentido. Vejamos o que lhe disseram. Abre aspas. Foi perguntado pelo juiz qual o motivo que veio apresentar-se à cadeia. Respondeu que é porque seu senhor não lhes dá o sustento preciso, privando dos dias santificados, e que quer encerrar ele, respondente, em uma casa fechada durante as noites, para cujo fim acha-se preparando uma, não lhe dando de vestir, só apenas uma muda por ano, e nunca possuiu manta para cobrir-se. Fecha aspas. Todos os escravizados foram unânimes em dizer que não havia excesso de castigos corporais, mas não quer dizer que isso fizesse de Flores, abre aspas, um bom senhor. Juridicamente, Flores estava dentro da lei, posto que a escravidão era uma violência institucionalizada. Mas, moralmente, era um desalmado. Basta lembrar-nos das advertências que fez o padre André João Antonil aos senhores de escravos, negligentes. Ele disse o seguinte: não dar aos escravos farinha nem dia para plantarem e querer que sirvam de sol a sol no partido, de dia e de noite, com pouco descanso no engenho, como se admitirá no tribunal de Deus sem castigo? Fecha aspas. Aliás, esse comportamento por parte de Flores ficou registrado na tradição oral, sobretudo nas memórias dos descendentes dos escravizados,
como aponta o depoimento de João da Conceição Neto, João da Conceição, neto de um escravizado de nome Belisário, que talvez tenha sido descendente de um desses presentes no Levante de 1867. Na postagem anterior, nós lemos o depoimento de João da Conceição. Na nossa próxima postagem, nós concluiremos esse artigo. Não o faremos agora, devido à extensão desta apresentação, que já vai aos 40 minutos. Então, até a próxima, para sabermos da conclusão que tiramos desse acontecimento. Até breve.